Olá! Então vamos lá, vamos falar sobre gestão do peso corporal, principalmente, né? Que envolve não apenas a perda de peso, mas envolve também a recomposição corporal, ou seja, uma perda de peso com uma adequada manutenção da massa magra, a manutenção desse peso perdido por pelo menos um ano, que é uma grande dificuldade, a gestão do efeito platô, né, esse impulso biológico do nosso organismo para driblar a restrição, a redução do peso. Então, a gestão do peso corporal envolve inúmeras estratégias nutricionais, né? E aí o foco aqui hoje vai ser em duas estratégias que eu considero as mais importantes na gestão do peso corporal, que são estratégias para manutenção da massa magra e o estímulo da saciedade. A manutenção da massa magra no processo de emagrecimento é essencial. A gente vai entender o porquê que é importante manter a massa magra no processo de emagrecimento e favorecer a saciedade, porque sem a saciedade não há adesão ao tratamento. E a adesão é um componente essencial para o resultado do tratamento. Então, a ideia é que vocês saiam dessa palestra sabendo estratégias assertivas, eficazes, que vocês possam já aplicar na segunda-feira no consultório e ver o resultado dos pacientes de vocês. Então, o primeiro ponto, a primeira estratégia é a manutenção da massa magra no emagrecimento. Quanto que o paciente precisa perder de músculo em relação ao peso total perdido? Esse aqui é um trabalho que sugere que uma perda de peso efetiva com uma adequada manutenção de massa magra envolve, a cada 10 quilos de peso perdido, 7 de gordura. Então, no mínimo, 70% do peso reduzido, então estamos falando aqui de se reduz 10 quilos de peso, pelo menos 7 de gordura, e 3 quilos outros componentes, que envolve redução do tamanho de órgãos, a redução do líquido e perda de massa muscular. O que seria o melhor dos mundos, então, no processo de emagrecimento? A cada 10 quilos de peso perdido, 10 quilos de gordura reduzido. Ou seja, estratégias nutricionais que favoreçam uma perda apenas de gordura corporal e uma retenção máxima de massa magra. Esse é o melhor resultado que a gente pode encontrar na prática clínica. Um exemplo aqui, um paciente que iniciou com 41,440 kg de massa magra e evoluiu ao término do tratamento, chegou com 41,450 de gordura de 22,610 para 15,100. Ou seja, esse aqui é um resultado sensacional, em que a gente consegue ter uma retenção máxima da massa magra no processo de emagrecimento. Só que isso não é fácil. E por que não é fácil? Porque são duas vias distintas. A via de perda de peso e de gordura é uma via. A via de estímulo de síntese muscular proteica é outra. E elas são antagônicas. Por isso que, quando a gente pensa, eu quero perder gordura e ganhar massa magra. Vamos primeiro reter o máximo possível da tua massa magra, perder gordura, e depois a gente inicia a fase 2 do tratamento, que é de hipertrofia muscular. É possível ganhar massa muscular, perder peso e gordura ao mesmo tempo? É. Mas há necessidade de muita dedicação do paciente e muito treino. O paciente vai precisar treinar pelo menos 5 vezes por semana e um excelente treino. Então, é muito difícil a gente ter uma boa adesão a esse tipo de conduta nutricional. Então, por isso que, na prática clínica, a gente orienta.
Vamos perder peso, perder gordura, reter o máximo possível de massa magra. E na fase 2, a gente avalia, então, a necessidade de manutenção da gordura corporal e aumento de massa magra. Ou seja, talvez até vai levar um aumento do peso, porém, a estética vai gerar satisfação para os pacientes, porque, apesar de ter um aumento de peso, é um aumento de massa muscular. Tá? Então, a gente precisa entender que todo o processo de restrição calórica vai estimular a via de degradação muscular proteica. Restringir calorias favorece a perda de músculo. Isso é uma premissa básica. Agora, nós temos grupos de pacientes que têm maior risco para essa perda de massa magra. E esse trabalho científico aqui trouxe que os grupos que perdem mais massa magra durante a restrição calórica e o emagrecimento são homens. Então, mulheres tendem a reter mais massa magra do que homens, idosos, atletas, pessoas com doenças metabólicas e mulheres na pós-menopausa. A gente observa muito na prática clínica que mulheres na pós-menopausa, elas têm uma dificuldade imensa, não só de ganhar massa magra, mas de reter massa magra no processo de emagrecimento. Porque toda essa alteração hormonal, principalmente a redução do estrogênio, diminui a ativação das células satélites. E isso dificulta, então, a hipertrofia muscular. A preservação da massa magra é determinada, então, pelo equilíbrio dinâmico entre síntese muscular proteica e a proteólise. A gente vai ter que encontrar, nas estratégias nutricionais, um equilíbrio em que eu consiga reduzir gordura e estimular a síntese muscular proteica. Quando a gente fala em estímulo de síntese muscular proteica, a gente pensa em dieta. Vamos pensar numa pessoa que nos procura para ficar grande, quer ganhar volume. O que a gente vai pensar? Vai pensar numa dieta hiperproteica, vai pensar numa dieta hipercalórica, num bom treino. E agora, uma pessoa que eu quero estimular a síntese muscular proteica, mas eu não quero que ela fique grande. O paciente quer perder peso na balança. E não adianta um paciente com 15 quilos a mais, ele chegar 30 dias depois no seu consultório e você falar, olha, você não perdeu nada de peso, mas você reduziu gordura e ganhou massa. Isso não vai gerar satisfação. Os pacientes que têm excesso de peso, eles querem ver perda de peso na balança. Não necessariamente, até de forma errônea, né? As pessoas falam, trocou gordura por músculo. Não quero saber se trocou, eu quero perder peso na balança. Essa é a realidade. Então, a gente precisa estimular a via para a perda de peso. E qual é a via, a principal premissa para qualquer perda de peso? Isso publicado no primeiro artigo científico na revista Obesity, em 1936, que aborda uma premissa que é válida até hoje, que a premissa básica do emagrecimento é restrição calórica. Só que a restrição calórica, ela ativa essa via aqui, da degradação muscular proteica, em que não só vai ativar fatores de transcrição para a proteólise, mas vai ativar uma via chamada AMPK-PGC1-alfa, que é uma via que compete com a via da AKT-mTOR P70S6K. Então, eu tenho aqui fatores de transcrição essenciais para iniciar sinais de tradução de proteína que vão favorecer a hipertrofia. Então, quando eu quero estimular a síntese muscular proteica, eu preciso ativar essa via. Quando eu faço uma restrição calórica, eu ativo esta. E essa aqui ela é interessante para a perda de gordura, porque a menina dos olhos para a redução da gordura corporal é essa enzima aqui, a AMPK, que vai ativar a PGC1-alfa, que é um fator de transcrição essencial para a função e biogênese mitocondrial. E onde ocorre a oxidação de gordura e síntese de ATP? Nas mitocôndrias. Então, preciso ter uma excelente ativação e função mitocondrial. Acontece que são vias
que competem. Por isso que é tão difícil. Então, esses aqui são artigos que trazem que a restrição calórica estimula a degradação muscular proteica. E a restrição calórica vai estimular essa degradação muscular proteica conforme a magnitude, ou seja, quanto maior for a restrição e o tempo de restrição, mais vai ativar a degradação muscular proteica. Então, se eu faço uma dieta, por exemplo, de 700 calorias, de 800 calorias, eu vou ativar a degradação muscular proteica muito mais do que uma dieta de 1.500. Ainda que nessa dieta de 700 calorias, eu utilize uma dieta hiperproteica. Eu tenho um limite para a dieta hiperproteica mitigar os efeitos da restrição calórica na degradação muscular proteica. E a restrição calórica inibe vias para a síntese muscular proteica. Eu tenho inibição da atividade da KT-mTOR, P70S6K e RPS6, que são fatores de transdução, são essenciais para a hipertrofia muscular, para a síntese muscular proteica. E, Ana, por que manter a massa magra no processo de emagrecimento? Vamos pensar do ponto de vista estético para evitar flacidez, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, quando eu reduzo massa muscular, eu contribuo para a queda metabólica. Um paciente que perde peso, que está em restrição calórica, ele ativa um botão que a gente chama de impulso fisiológico para interromper a continuidade da perda de peso, que a gente chama de efeito platô. Então, quando um paciente começa a perder peso, mecanismos compensatórios são acionados para que haja uma interrupção da perda desse peso. Entre eles, redução do hormônio T3 livre, redução da leptina, que é um hormônio que também é termogênico, aumento da grelina, para fazer com que o paciente coma mais, redução da CCK-PYY, peptídeos intestinais, que induzem a saciedade, redução da taxa metabólica basal, menor gasto energético em repouso e durante o sono, ou seja, tudo contribui para que esse paciente pare de perder peso. Por isso que a perda de peso é como subir uma escada rolante ao contrário. Você está indo contra a fisiologia. A nossa fisiologia, nossa ancestralidade faz com que a gente economize energia e não gaste, e não perca peso. E quando eu perco massa muscular, muita massa muscular, durante o emagrecimento, eu vou ativar essa queda metabólica. A redução da massa muscular esquelética no emagrecimento participa em 34,9% da queda metabólica, segundo esse trabalho. Então, se eu gasto menos energia, a tendência é eu bloquear essa perda de peso ou diminuir a velocidade na perda de peso. Esse outro trabalho científico, ele traz que a perda de massa muscular, ela gera uma engorda colateral. Quando eu perco massa muscular, eu não só diminuo o gasto energético, mas eu aumento a ingestão energética. Esse trabalho mostra os mecanismos que a perda de massa magra gera aumento do consumo alimentar. Isso gera um balanço energético positivo, que os autores chamaram de engorda colateral. Então, quanto mais massa magra perde-se, maior a queda metabólica, menos gasto energético em repouso e maior o consumo alimentar. E isso gera uma engorda colateral, porque a depressão de massa magra fornece sinais de feedback sobre fome e apetite. Então, a gente tem mais fome quanto mais massa muscular perde. E hoje a gente observa muito que está extremamente em alta a semaglutida, o Ozempic, as pessoas estão fazendo dietas bem restritas, né? E aí, do nada, elas param o Ozempic, param a semaglutida, e durante o uso da semaglutida perderam muita massa muscular, porque elas não utilizaram as estratégias nutricionais assertivas associadas ao uso da semaglutida, entre elas estratégias para manutenção da massa magra. Quando a paciente para de fazer uso do Ozempic, o que acontece? Uma engorda colateral, por conta da retirada abrupta da semaglutida e por causa da perda da massa muscular
que ocorreu durante a terapêutica. Tá? Então, é muito comum essa recuperação do peso perdido pós-uso do Ozempic. Para cada quilo de tecido magro, exerce cerca de 5 vezes mais efeito sobre a taxa metabólica basal do que cada quilo de tecido adiposo. Por isso que isso aqui, eu até liberei, né, esses slides para vocês, isso aqui é algo que a gente precisa mostrar para os nossos pacientes, para que eles entendam a importância. Quando o paciente chega no seu consultório, você vai calcular, olha, você perdeu 10 quilos. Vamos calcular aqui quanto que você perdeu de massa magra. Olha, você perdeu de gordura, você perdeu 3 de gordura. O paciente às vezes está feliz porque perdeu 10, mas nós não podemos ficar felizes porque o paciente perdeu só 3 de gordura. E esse cálculo precisa ser feito e precisa ser dito para o paciente. O que está acontecendo? Algo assim que eu observo muito na minha prática clínica, o que é? Os pacientes começam a fazer substituições de proteína por conta própria. Então, aquele peito de frango que era para consumir na janta, aquela carne que era para consumir na janta, pela praticidade, eles fazem 2 ovos. Não é assim? Começa a trocar o cardápio. E aí, só que 2 ovos, eu tenho 12 gramas de proteínas. Né? E aí, eu coloquei no frango, ali eu tenho 25. Então, eu começo a diminuir muito a oferta proteica, e isso contribui para a perda de massa magra. Né? Então, aqui eu tenho uma pessoa, né, ambas com 1,70 e 62 quilos. Uma tem uma TMB de 1.430 e essa aqui uma TMB de 1.910. Por quê? Pela composição corporal. Quanto mais massa magra, mais massa muscular, maior o gasto energético em repouso. Além da perda de massa magra favorecer uma queda metabólica, a perda de tecido muscular reduz a força e a capacidade aeróbica. Como que eu vou evoluir no treino desses pacientes? Se perde força e capacidade aeróbica. Reduz o gasto energético, né? Então, o que a gente precisa fazer para manter a massa magra no processo de emagrecimento? O primeiro aspecto é a velocidade da perda de peso. Parece que quanto mais rápido perde-se peso, mais massa magra é perdido. Então, esse aqui é um trabalho com 57 participantes, 1.250 calorias, um grupo com 23% de proteína. Durante 12 semanas, reduziram 1% da massa livre de gordura e 8 quilos da massa magra e 8.200 de peso. Esse aqui é um grupo que fez uma restrição calórica igual a essa, só que num período mais curto de tempo e uma maior restrição. Então, 500 calorias dia com uma dieta com 43% de proteína, ou seja, hiperproteica. Reduziu 9 quilos de peso, então muito próximo. Né? Então, eu tenho aqui uma perda de peso. Só que reduziu, olha aqui, mais massa, aqui é massa livre de gordura, mais massa livre de gordura. Ou seja, eu tenho uma manutenção da massa magra quando eu tenho uma perda de peso mais lenta. Então, taxas mais lentas de perda de peso podem preservar melhor a massa magra, principalmente em indivíduos mais magros, que não é aquele obeso mórbido. Estou falando daquele que é sobrepeso, que é o falso magro, que quer perder gordura, que quer ganhar um pouco de massa magra. Então, o primeiro ponto é a velocidade da perda de peso. O segundo ponto é estimular as vias para a síntese muscular proteica. Ana, mas meu paciente não quer hipertrofia. Não importa. Se eu quero retenção máxima de massa magra, eu preciso estimular as vias para a síntese muscular proteica. E de que forma que eu faço isso? O que hoje a literatura nos traz que favorece o estímulo de síntese muscular proteica? O consumo proteico, ou seja, numa restrição calórica de até 40% de calorias, eu consigo mitigar com o consumo proteico adequado. A gente já vai entender o que seria esse consumo proteico adequado. Fatores anabólicos como insulina e IGF-1, só que aqui é um fator que
que não é interessante a gente estimular a insulina com carboidratos. Por quê? Porque o estímulo, a insulina, ele é um hormônio antilipolítico e lipogênico. Então, ele é um hormônio que também é contrário para a oxidação de gordura. Aminoácidos, especialmente a leucina, como estimulante da síntese muscular proteica, e treino, exercício físico. Temos alguns fatores hormonais, né? Principalmente a testosterona, o estradiol também. Mas as proteínas, elas estimulam a insulina. Então, se eu falei que um consumo proteico adequado é interessante para a preservação da massa magra, é interessante eu pensar que não só por conta da leucina, mas porque a proteína ela também estimula a insulina. Ela é insulinotrópica. E a insulina é um fator de crescimento, olha aqui, ó. Assim como aminoácidos essenciais, a insulina e fatores mecânicos estimulam, olha aqui, ó, mTOR e toda a cascata para a síntese proteica. 30 de insulina reduziu as taxas de degradação muscular proteica em 50% em comparação aos níveis basais. Então, eu não só estimulo a síntese muscular proteica, mas quando eu tenho níveis mais elevados de insulina, eu também favoreço a inibição da degradação muscular proteica. As taxas de síntese muscular proteica são reduzidas durante a restrição de energia, mas podem ser resgatadas por exercícios do tipo de resistência e potencializadas por uma dieta rica em proteína. O que os autores aqui estão falando? Que a gente consegue mitigar esse efeito da restrição calórica na degradação muscular proteica com uma dieta hiperproteica e treino. É isso que os autores estão querendo dizer. E quanto, Ana, indicar de proteína? Na prática, o meu plano alimentar precisa ter quanto de proteína? Você pode trabalhar em percentual, mas eu prefiro sempre trabalhar por quilo de peso. Então, os trabalhos mostram, né, o consenso mostra que para estímulo máximo da síntese muscular proteica, uma quantidade de 1,6 a 2,2 gramas por quilo de peso atual. Tá? E essa proteína ela também vai ter um efeito na saciedade, que depois a gente vai ver. Então, é interessante também, não só a quantidade, isso aqui é o ponto mais importante, a quantidade total de proteína. Muitas vezes a gente se preocupa com a distribuição proteica, com o tipo de proteína, e não se atém à quantidade total de proteína. Então, esse é um cálculo que precisa ser feito. A quantidade de proteína por quilo de peso corporal. Isso é o básico do plano alimentar no emagrecimento e na retenção de massa magra. O que seria interessante? Eu ter pelo menos 0,25 gramas de proteína por quilo de peso por refeição. Tem alguns trabalhos que mostram que uma quantidade um pouco maior vai mitigar, vai diminuir um pouco mais a degradação muscular proteica. Então, a gente pode pensar aqui em trabalhar pensando em estímulo de síntese muscular proteica é 0,25, pensando em síntese muscular proteica, inibição da degradação muscular proteica, 0,40 gramas no mínimo por quilo de peso atual por refeição. Em termos mais específicos, aminoácidos essenciais, de 0,1 a 0,14 de aminoácidos essenciais por quilo por refeição, leucina, 2 a 3 gramas de leucina por refeição, e proteínas a cada 3 a 4 horas por dia. Por quê? Antigamente a gente falava em janela anabólica, né, pós-treino, que tinha que sair da academia já, levar o pozinho do whey protein, não é? E tinha que aproveitar aquela janela, né? Que se não fosse imediatamente após, já ia perder massa muscular. Hoje a gente sabe que o processo de anabolismo ele pode demorar até 36 horas, essa janela. E não ocorre só no pós-treino, ocorre ao longo do dia. Então, não adianta eu encher meu paciente de proteína de manhã ou à noite. Eu preciso distribuir essa proteína para o tempo todo ativar a via de síntese muscular proteica, inibir a via de degradação muscular proteica. E o aminoácido que mais faz isso é a leucina. Por isso que eu preciso ter refeições que tenham essa quantidade de leucina a cada, pelo menos, 3 vezes por dia, para que eu consiga estimular
via leucina, essa síntese muscular proteica. E aí que entra um produto que eu acho sensacional, que é o amino. E por que ele é interessante? Primeiro, porque ele tem uma quantidade boa de leucina, ele tem 2 gramas de leucina, ele tem todos os aminoácidos essenciais. E aí a gente pensa assim, Ana, mas você está falando de proteína, você não está falando de aminoácidos livres. O que a ciência nos traz acerca de aminoácidos livres para estímulo de síntese muscular proteica? Será que é melhor do que uma refeição? E aí eu trouxe para vocês esse trabalho publicado no periódico mais importante na nutrição esportiva, foi publicado no ano passado, né, um consenso da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva, um posicionamento. E aí eu trouxe aqui algumas conclusões, não trouxe todas, mas trouxe algumas conclusões que representam a posição oficial da sociedade. Que a suplementação com aminoácidos essenciais livres favorece a estimulação da síntese e turnover de proteínas musculares, síntese muscular proteica, que a suplementação de aminoácidos essenciais de forma livre leva a um rápido aumento nas concentrações periféricas de aminoácidos essenciais, que, por sua vez, estimulam a síntese muscular proteica. O estímulo da síntese muscular proteica não requer aminoácidos não essenciais, ou seja, se eu tenho todos os aminoácidos essenciais, eu não preciso complementar com outra fonte proteica fornecendo aminoácidos não essenciais. Que os requisitos de aminoácidos essenciais aumentam durante déficits calóricos. Olha aqui, ó. Durante o déficit calórico, é essencial atender os requisitos de aminoácidos essenciais do corpo inteiro para preservar a sensibilidade anabólica do músculo esquelético. E esse aqui eu trouxe em destaque, que a ingestão de aminoácidos essenciais de forma livre estimula a síntese muscular proteica mais do que uma quantidade equivalente de proteína intacta. Então, a gente tem aqui um excelente aliado, principalmente para pacientes que não conseguem comportar um bom consumo proteico, não conseguem ficar comendo frango, peixe, carne, não toleram, muitas vezes, a proteína do soro do leite, né? Não gosto do gosto da proteína vegana. Então, a gente tem alternativas, né? E fora que o amino ele tem um poder excelente na saciedade, porque ele tem aminoácidos de cadeia ramificada. E os BCAAs, eles agem no núcleo arqueado, estimulando o núcleo da saciedade. Então, aminoácidos essenciais pré-refeição também têm o poder de não só elevar a insulina, por ter esse efeito insulinotrópico agudo, e quando a gente eleva agudamente a insulina, a gente tem um efeito na saciedade. O aumento agudo da insulina gera saciedade. O problema da insulina alta é quando ela tem uma baixa depuração, ou seja, ela permanece alta durante o dia inteiro, e aí eu tenho, no caso da resistência à insulina, uma dieta rica em açúcar, de alta carga glicêmica, eu tenho uma insulina alta o tempo todo, e isso inibe a oxidação de gordura. Mas, agudamente, eu ter esse efeito insulinotrópico é interessante para a promoção da saciedade. Além disso, a gente pode associar ao uso da creatina. Então, a creatina ela é um estimulante direto de IGF-1, de célula satélite. Né? A creatina inibe a miostatina, a creatina inibe aqui fatores de transcrição. Esse aqui é o principal para a degradação muscular proteica. Né? Então, esse aqui, se eu ativo, eu inibo a hipertrofia muscular. Então, eu preciso inibir esse fator de transcrição aqui para bloquear a degradação muscular proteica. Eu tenho uma melhora da capacidade do exercício com a creatina, ativação de AKT e mTOR. Então, a creatina é um suplemento que não pode ficar de fora num processo de emagrecimento com retenção de massa magra. Quanto de creatina? 0,3 gramas por quilo de peso ao dia, ou a gente pode fazer um período de saturação de 20 gramas por 7 dias, ou não satura e faz só 3 gramas dia direto. Tá?
Obviamente, associar exercício físico, quando eu tenho associação da restrição calórica com exercício físico, eu tenho, somente com dieta, eu tenho uma perda de aproximadamente 24% de tecido magro, quando associo dieta e exercício, 11%, que foi que esse trabalho aqui de 2022 trouxe. Então, que é interessante, obviamente, o exercício. E, para isso, eu preciso ter uma boa performance no treino, tanto na capacidade aeróbica, quanto no exercício de força. E aí eu tenho o suplemento, o Energy, que ele é, além de ter um excelente anticatabólico, ou seja, para inibir a degradação muscular proteica, que é hidroximetilbutirato, que é o HMB. Ele é um excelente inibidor da degradação muscular proteica. Eu tenho 3 gramas de creatina já no produto. E eu tenho aqui já cofatores para melhorar a energia. Então, tenho a L-tirosina, a taurina, a carnitina, a arginina, que é um vasodilatador. E, assim, tanto exercício aeróbico quanto exercício anaeróbio melhora muito o desempenho no exercício. E é importante, assim como a gente precisa periodizar a dieta, no processo de emagrecimento, para driblar o efeito platô, a gente precisa que o paciente periodize o treino. E tem pacientes que estão com o mesmo peso, não conseguem evoluir no treino. Não tem força. Ou não consegue evoluir no exercício aeróbico. No tempo de uma corrida, por exemplo, não consegue nem correr. Então, é interessante a gente também melhorar essa capacidade. Então, estímulo de síntese muscular proteica. Já vimos. O segundo ponto é o estímulo para a saciedade, para favorecer a adesão ao tratamento. E, novamente, aqui a gente vai falar das proteínas, com importante efeito na saciedade, induzindo a saciedade. O consumo adequado de proteínas, essa aqui é uma meta-análise, que mostra, que apoia a ideia de que a proteína está associada a maiores índices de saciação e saciedade em adultos saudáveis. Então, a proteína ela gera saciedade. Aí a gente fica pensando, mas será que é a proteína ou será que são os aminoácidos que geram a saciedade? Qual será? E esse trabalho aqui mostra que as proteínas elas elevam os aminoácidos plasmáticos, favorecem o aumento da insulina e o estado cetogênico. Esse estado cetogênico também contribui para a saciedade. E esse trabalho aqui, publicado em 2022, trouxe que altos níveis de BCAA podem ser responsáveis, em parte, pelas propriedades saciantes da proteína. Então, na proteína, parece que o que mais gera saciedade são os BCAAs, ou seja, proteínas que têm baixo teor de leucinos, eleucina e valina não conferem tanta saciedade do que proteínas que são ricas em BCAAs. Fora que essas proteínas ricas em BCAAs, elas têm têm maior potencial insulinotrópico. E quanto maior o potencial insulinotrópico, maior a indução da saciedade. Então, além do adequado consumo proteico, um outro ponto para estimular a saciedade, e que esse aqui é um artigo que eu acho bem interessante vocês mostrarem para os pacientes. Tá? Olha, eu fiz um curso, olha aqui os estudos científicos que a palestrante mostrou, os efeitos da mastigação na saciedade, porque os pacientes não mastigam, gente. Não mastigam. E esse aqui é um trabalho que trouxe os efeitos da mastigação no apetite, na ingestão de alimentos e na liberação de hormônios intestinais. Foi uma revisão sistemática e uma meta-análise. A meta-análise revelou o quê? A mastigação reduziu significativamente a fome autorreferida, que a mastigação teve efeito na diminuição da ingestão de alimentos, que aumentar o número de mastigação por mordidas aumentou a CCK e PYY, colicistoquinina e PYY, que são peptídeos que conferem saciedade,
que a mastigação promove saciedade ao influenciar o apetite, ingestão e a liberação de hormônios intestinais. Fora a questão da absorção de nutrientes, né, gente? E digestão também. Outra estratégia, comer saladas antes. Esse aqui é um trabalho bem interessante. É uma orientação que, imagina, eu sou formada vai fazer 24 anos esse ano que eu sou formada. E eu lembro que quando eu comecei a atender em consultório, eu falava muito isso. Coma frutas, coma verduras. Na época a gente falava isso, né? Frutas, verduras. Hoje em dia é óbvio, né? Mas na época era isso. E eu sempre dizia, coma a salada antes das refeições. E aí esse trabalho científico aqui, mostrando que comer salada antes reduz a ingestão de energia em 11%, e não só reduz a ingestão de energia, mas aumenta o consumo de vegetais. Porque num prato, normalmente, quando a gente serve outros tipos de alimento, sobra pouco espaço para a salada. Os pacientes fazem sobrar pouco espaço, né, para a salada. É aquela folhinha de alface e 2 rodelas de tomate. E ponto. Quando você come salada antes, você aumenta o volume, você aumenta a quantidade de mastigação, você aumenta as fibras, né, o consumo de fibras. E as fibras, a gente vai ver que tem um potencial essencial para a indução da saciedade. Então, a gente precisa... Aqui é uma orientação bem interessante, né, para induzir a saciedade, para diminuir também a compulsão alimentar, porque, normalmente, quando o paciente... Eu sempre digo assim, né, que a gente deve trabalhar com os nossos pacientes o NSF. O que é NSF? É o nível seguro de fome. Nível seguro de fome é aquela fome que... Evitar a fome que ela é tão insuportável que faz com que o paciente coma além do que ele precisa. Imagina você chegar numa refeição desesperada de fome, mas roxa da fome. E aí você vai comer a saladinha antes, devagarinho, mastigando bem. Você vai tacar o arroz, o feijão, um macarrão, né? Isso é uma atitude instintiva, ancestral, né? E o que a gente fala aí nesse nível seguro de fome? É você conseguir chegar numa refeição passível de comer saladinha antes, servir a quantidade adequada, não repetir, comer devagar. E o que a gente pode fazer para estimular nível seguro de fome? Por exemplo, fazer um pré-refeição. Né? Então, suplementos que possam diminuir esse nível, favorecer esse nível seguro de fome para que o paciente consiga chegar numa refeição tranquilo e não desesperado de fome. Eu prefiro que ele coma uma banana antes da refeição, 15 minutos antes da refeição, e, de preferência, um suplemento que favoreça a saciedade, e ele chegue na refeição com nível seguro de fome, do que a banana não está na dieta, e ele chega na refeição comendo até o pé da mesa. Tá? Então, o consumo de fibras, gente. Esse aqui é um trabalho publicado este ano, 2024, trazendo o papel das fibras na regulação do apetite, trazendo quais são os mecanismos, né, mais detalhados da importância das fibras na indução da saciedade. E aí trouxe essa imagem, aqui, essa ilustração que eu achei fantástica, mostrando que as fibras, num primeiro momento, principalmente as fibras viscosas, elas têm um efeito gástrico, né? Então, aqui no estômago, favorecendo a distensão gástrica, gerando esse efeito de plenitude. Essa distensão gástrica, ela estimula nervo vago, que conecta o sistema digestório ao sistema nervoso central, favorecendo, induzindo a saciação, e a saciedade. E isso acontece via ativação de fatores celulares como PD1-cell. No intestino, a fibra, ela também estimula células enteroendócrinas. Essas células enteroendócrinas,
elas estimulam CCK, colicistoquinina, que favorecem, que induzem a saciedade. E que também, aqui no estômago, também ocorre uma diminuição da grelina. Ó. Diminuição da grelina aqui no estômago. Então, no intestino, ocorre, né, a ativação dessas células enteroendócrinas, favorecendo a produção de colicistoquinina. Eu também tenho um equilíbrio na questão da glicose e da insulina, e isso também favorece um efeito sacietogênico. Eu tenho também a ativação de células enteroendócrinas que vão ativar receptores de EPR, assim como liberação de ácidos graxos de cadeia curta, pela metabolização da microbiota dessas fibras, que vão ativar GLP-1 e PYY, favorecendo também a saciedade. E até no cólon, a ativação dessas células enteroendócrinas, tanto pelas fibras quanto pelos ácidos graxos de cadeia curta, que são liberados pela metabolização dessas fibras pela microbiota, liberando GLP-1 e PYY. Então, eu tenho um efeito das fibras do estômago até o cólon, na indução da saciedade. Esse aqui é um trabalho publicado no ano passado, nesse importantíssimo periódico, né, que trouxe a importância da microbiota intestinal na sinalização da saciedade, mostrando que, com o consumo de fibra, se eu tenho uma microbiota intestinal adequada, eu vou produzir mais ácidos de cadeia curta, e esses ácidos graxos de cadeia curta vão estimular, olha aqui, ó, GLP-1, GLP-2, PYY, CCK, diminuir grelina, aumentar a leptina e favorecer a saciedade. E a ativação também por esses metabólitos da microbiota intestinal de fatores celulares que estimulam o nervo vago, que a ativação do nervo vago também gera um efeito na saciedade. Então, as fibras precisam estar presentes. Quanto, Ana, de fibras? 25 a 35 gramas de fibras no mínimo. E eu vou falar para vocês que é muito difícil no recordatório alimentar a gente observar esse consumo atual de fibras. A população hoje consome uma média de 12 a 14 gramas de fibras dia. É uma quantidade muito baixa. E quando a gente fala de perda de peso, a gente precisa ainda mais ter uma concentração nas fibras. E aí que entra esse produto, que é o LevSense. O LevSense, ele é um produto que vai favorecer a saciedade, então ele é um excelente para garantir o NSF, o nível seguro de fome, para utilizar numa pré-refeição, para que o paciente consiga chegar bem na refeição, ou ser consumido no horário de maior apetite. Esse produto chegou para mim em casa, eu experimentei, eu já como pouco, e quando eu tomo LevSense, eu não consigo nem comer. Porque assim, ele realmente inibe o apetite. Por quê? Ele tem, além de ter ele tem as fibras, ele tem proteína, olha aqui. Então, além de ter a proteína, que tem esse efeito na saciedade, ele tem as fibras, tem alguns micronutrientes que também são essenciais para o emagrecimento, como inositol, como cromo, complexo B, selênio, zinco, iodo, ácido clorogênico. E o ácido clorogênico, ele é um excelente também coadjuvante para a oxidação de gordura. Então, além de favorecer a saciedade, ele também contribui para a oxidação de gordura. Ele pode ser utilizado, por exemplo, antes de uma refeição de maior apetite, à noite, que o paciente começa a beliscar. Então, por ele estimular a GLP-1, PYY, ele diminui esse efeito compulsório de beliscadas. Na TPM, né, que aumenta muito o apetite. Então, os ácidos clorogênicos, eles ativam várias vias, né, como, por exemplo, vias anti-inflamatórias, inibindo a NF-κB, inibindo o ciclo oxigenase, fator de necrose tumoral alfa, né? Então, assim, toda a via da inflamação, e a gente sabe que o paciente com excesso de peso e excesso de gordura está inflamado, então ele auxilia na modulação da inflamação, um excelente efeito antioxidante e na modulação lipídica. Mas o que eu quero chamar mais atenção aqui é que os ácidos clorogênicos presentes aqui no produto,
Isso aqui eu achei sensacional, colocar ácido clorogênico no produto. Ele estimula a MPK. Lembra que eu falei da enzima menina dos olhos do emagrecimento? Por quê? A MPK, ela age por diversos mecanismos. Ela age tanto na lipase de triacilgliceróis, ou seja, quebrando o triglicerídeo em ácido graxo livre e glicerol. A MPK age na hormônio lipase sensível. A MPK estimula a PGC1-alfa, que favorece biogênese mitocondrial e catabolismo lipídico. A MPK inibe a acetil-CoA-carboxilase, que inibe ácido graxo sintetase, favorece a carnitilpalmitoiltransferase 1, que leva esse ácido graxo para dentro da mitocôndria para ser beta-oxidado. Então, tem inúmeras vias em que a ativação da MPK favorece a oxidação de gordura, a biogênese mitocondrial e a lipólise. Tá? E o ácido clorogênico é um excelente indutor de AMPK. Então, como na gestão do peso corporal, o LevSense eu achei um produto sensacional. Tá? Então, vimos aqui hoje 2 estratégias para a gestão do peso corporal. O primeiro, estimular a retenção de massa magra durante o emagrecimento, que a gente vai estimular principalmente com adequado consumo proteico, com estímulo de síntese muscular, com exercício físico, aminoácidos essenciais, aí a gente tem um amino, né? E a gente tem um energy para favorecer um bom treino, e o estímulo da saciedade. Tá? Então, essas são 2 as estratégias. Obviamente, tem outras estratégias nutricionais que a gente não teria tempo hábil para ver aqui, que é a restrição calórica, que é a premissa básica, o estímulo de tecido adiposo marrom, a correção das deficiências nutricionais, aporte à função tireoidiana e mitocondrial, né, que são também processos, estratégias essenciais para a gestão do peso corporal. Muito obrigada.